Imagine a seguinte situação: milhares de satélites na órbita terrestre. De repente, um satélite bate contra o outro, porque o espaço está bastante lotado. Milhares de destroços surgem a partir dessa colisão, e esses destroços começam a derrubar outros satélites. E o negócio começa a virar uma sequência, e daqui a pouco não temos mais GPS, ou comunicação, ou até mesmo chance de entrar no espaço novamente. Hoje vamos debater o problema dos rejeitos espaciais e a síndrome de Kessler. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Refúgio Espacial. Eu sou o Júlio Lobo e hoje vamos falar do lixo espacial. Sim, isso é um problema sério se não for levado em conta para todas as missões que são colocadas na órbita terrestre. Existem inúmeros pedaços que já estão rodando o planeta e são ameaças terríveis para as próximas missões, para a Estação Internacional Espacial e para os satélites de comunicação e localização. Atualmente, nós já temos rastreados em órbita terrestre 29 mil pedaços acima de 10 centímetros, 750 mil entre 1 e 10 centímetros e 166 milhões menores do que 1 centímetro. Talvez você agora pense assim, mas tudo bem, são 166 milhões, mas pô, são menores que 1 centímetro, não vão lá fazer muito estrago, né? É aí que você se equivoca. A maioria desses rejeitos espaciais estão voando a uma velocidade 20 vezes mais rápida do que um disparo de uma arma curta, por exemplo. Inclusive, existem já situações de acidentes que aconteceram na história. Em 1983, o ônibus espacial Challenger levou uma porrada de um pequeno objeto de 0,2 milímetros de tamanho. Isso causou um grande estrago na janela do ônibus espacial. Se fosse um pedaço um pouco maior, nós poderíamos ter tido uma catástrofe nessa missão. A própria Estação Internacional Espacial já foi construída pensando em como lidar com essas situações. Para você ter uma ideia, ela consegue aguentar impactos de peças menores do que 1 centímetro e ela possui sistemas de desvio que podem ser ativados quando possuem detritos acima de 10 centímetros a caminho dela. Ou seja, o negócio é sério. Entenda que nós estamos falando aqui que se você estiver em órbita, pegar um parafuso e fazer assim, ele vai estar saindo da sua mão a pelo menos 26 mil km por hora. Ou seja, ele é extremamente poderoso quando impactado contra outro objeto. Já houveram colisões no espaço por diversos tipos de motivos, por exemplo, por superpotências, testando formas de neutralizar satélites com dispositivos cinéticos, ou seja, eles enviam um míssil que bate no satélite e vira um furdunço de destroços em todo quanto é lado, ou até mesmo colisões que podem acontecer em órbita. Em 2009 aconteceu um evento de um satélite russo desativado com outro satélite de comunicação, os dois se chocaram e geraram milhares de detritos em órbita terrestre. E esse problema só está aumentando. Com a atividade espacial crescendo cada vez mais, a tendência é que você tenha mais detritos no espaço. Para você ter uma ideia, em 2007, a chance de um satélite ser impactado por um detrito maior do que 1 centímetro estava entre 17% e 20% ao ano. Em 2010, isso já mudou por completo. Essa chance já aumentou para 50%. E nós estamos falando de dados de mais de uma década atrás. Já parou para pensar que você coloca um satélite em órbita e ele tem 50% de chances de ser impactado por um detrito espacial? É esse o nível de preocupação que está sendo criado hoje. E qual que é o problema dessa história? Aí entra aquilo que nós falamos lá no começo do vídeo, que é a síndrome de Kessler. Kessler é um cientista que propôs um estudo matemático mostrando que existe um sério risco de haver uma exponencialidade na quantidade de lixo espacial que gere um efeito cascata de destruição. Isso apareceu brevemente, na verdade brevemente não, foi o ponto principal do filme, daquele filme Gravity, onde acho que a Julia Roberts, é ela? Sandra Bullock, isso, a Sandra Bullock passa por uma situação onde a Estação Internacional é destruída por conta de uma onda de destroços causados por uma sequência de colisões de satélites. Uma vez que esse efeito cascata é desencadeado, a gente pode acabar com a Terra cercada por um cinturão de destroços, porque esses pequenos objetos demoram décadas para deorbitar, ou seja, eles ficam girando na Terra, eventualmente eles vão reentrar e queimar na atmosfera, mas isso demora décadas. E se de fato um efeito cascata acontecer, a gente pode ficar preso e não conseguir sair do planeta mais por conta da quantidade gigantesca de destroços se movendo a uma velocidade gigantesca ao redor do planeta. Por sorte,
O Kessler, o dono desse estudo, propôs isso lá na década de 70. E a NASA se ligou que isso é uma real ameaça. Desde então, desde aquele momento, eles começaram a criar estratégias que são definidas da seguinte forma: prevenção, captura e remoção. No que tange à prevenção é onde a gente consegue atuar hoje, atualmente, de forma mais efetiva, que é, primeiramente, rastreando a maioria dos objetos. Existe um mapa que você pode acessar e ver todos os objetos que estão sendo rastreados em tempo real em órbita terrestre. E mais do que isso, existem outras ações que podem ajudar. Hoje, se você é uma companhia que está querendo colocar um satélite em órbita, você tem 3 alternativas diferentes para lidar com o funcionamento do seu satélite no final da vida dele. A primeira alternativa é ativar os motores para que ele possa deorbitar, ou seja, o satélite, antes de ser desativado, ele vai ligar o seu sistema de propulsão para desacelerar, entrar na atmosfera terrestre e queimar durante o processo de reentrada. Geralmente essa reentrada calculada acontece em um ponto específico. Existe um ponto no meio do Oceano Pacífico que é bastante distante de grande parte de qualquer local habitado ou qualquer pedaço de terra, que é lá onde geralmente eles colocam satélites para deorbitar, como se fosse o cemitério atmosférico dos satélites. A segunda alternativa é empurrar esse satélite para uma órbita de cemitério. É isso mesmo, existem faixas de órbita que estão sendo separadas para colocar os satélites desativados que não deorbitaram. Isso porque existem satélites que estão muito distantes do planeta, em órbitas geoestacionárias, e eles não conseguiriam ter combustível para voltar para a atmosfera. Então, assim como no radioamadorismo, que existem faixas específicas para cada coisa, a NASA separou faixas onde você pode deixar um satélite morto. Assim eles conseguem ter mais controle dessa situação. Naquela altitude específica, existem satélites desativados. E por fim, a quarta alternativa, que eu diria ser a mais complexa, é a recuperação da estrutura. Tem se debatido a possibilidade de, quem sabe, recuperarem o satélite Hubble, por exemplo. Só que isso significa que você teria que ter uma nave para colocá-la em órbita, pegar aquele objeto e reentrar na atmosfera sem destruí-lo. Isso parece ser bastante complicado. A segunda alternativa já vem com uma concepção diferente, que é para tentar retirar o que já está lá em cima. Afinal, o que já está orbitando o planeta hoje, todas aquelas peças que eu falei aqui para você, elas não têm um plano de deorbitação, de remoção. Então existem várias empresas pensando em formas diferentes de capturar esses destroços e jogá-los para a órbita, ou até mesmo retirá-los da órbita do planeta. Isso é extremamente complexo, eu acho bastante inviável de acontecer no futuro breve, mas é uma das iniciativas. Por exemplo, detritos maiores do que 10 centímetros podem ser capturados por sistemas de redes e então desacelerados, podem ser capturados por arpões, por ímãs magnéticos, ou até mesmo você pode colocar um satélite direcionando laser para um detrito para aquecê-lo, aumentar o seu arrasto e fazê-lo deorbitar. Existem inúmeras alternativas que estão sendo estudadas para fazer essa limpeza do nosso espaço, mas não é tão fácil quanto parece. Enfim, independente de qualquer coisa, essa é uma perspectiva assustadora. Se nós tivéssemos uma síndrome de Kessler, nós perderíamos GPS, comunicações e qualquer coisa que depende de satélites. E mais do que isso, teríamos um campo de detritos tão cheio ao redor do planeta que qualquer viagem espacial se tornaria perigosa demais para acontecer. Sim, seria como colocar pessoas num foguete com combustível altamente explosivo e mandá-las para o meio de um tiroteio. Seria impossível. E a gente teria que esperar décadas até o sistema ser deorbitado para a gente conseguir ter espaço novamente. A vantagem é que isso foi percebido relativamente cedo, ou seja, na década de 70. Já há muito estrago na nossa órbita terrestre, especialmente na baixa órbita terrestre, principalmente por conta de experimentos militares de desativação de satélites, mas, enfim, está havendo um esforço para tentar mudar isso. Por exemplo, a própria Starlink, que é o sistema, a constelação de satélites que pretende oferecer internet global para, enfim, quem precisar, já está dentro dessa diretriz. Satélites que forem desativados vão ser deorbitados. Ou seja, não haverá satélites mortos ao redor do planeta incomodando quem está tentando passar. Naturalmente, né, gente, que assim, um parênteses aqui, né? O espaço ele não é da NASA, ele é o espaço de todo mundo. E existem outras nações que não estão muito ligadas nessa ideia de controle de lixo espacial. Isso gera problemas diplomáticos terríveis, né? A própria Tiangong lá, que perdeu o controle e entrou na atmosfera e todo mundo achou que ela caía e explodiu uma cidade, ela foi um problema sério. E a China simplesmente lavou as mãos, não estava nem aí, deixou o negócio ir embora. Então existe toda uma política que tem que ser construída nessa nova fase de exploração espacial para que as nações possam cooperar
para que elas não criem esse problema de lixo espacial. Se todo país subir para o espaço e fizer o que quiser sem seguir uma diretriz específica para evitar esses efeitos colaterais, nós teremos um problema sério. A gente vai descobrir como isso vai avançar nas próximas décadas, né? Eu espero estar aqui para acompanhar, eu espero que você esteja também. Mas mais importante, para você acompanhar tudo isso, você tem que estar inscrito no Refúgio Espacial. Então deixe sua inscrição, deixe sua curtida se você achou esse tema interessante. Eu tenho certeza de que você vai gostar dos próximos vídeos aqui do nosso canal também, tá bom? Se você tem complementações, correções, abstrações, reflexões, sofrimentos, coloque nos comentários abaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Júlio Lobo e até lá!